Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas etapas que eu estou utilizando para fazer a prototipagem de alguns corpos de prova para ensaios que a gente vai realizar futuramente, que são ensaios de tração, tá bom? Então eu vou prototipar os corpos de prova, depois eu tenho que tirar o brim dele, tá bom? Então eu vou prototipar 27 corpos de prova. Então esse corpo, primeiro ele foi desenhado, eu modelei no Fusion, depois eu trouxe ele para o Prusa, fiz todas as configurações aqui. Em seguida, eu exportei o código G para o host Repetier. E por fim, eu comecei a prototipagem do corpo de prova aqui nessa impressora 3D GT Max A2 Core. Bom, utilizando para isso um filamento PETG com 15% de fibra de vidro. As configurações desse filamento são essas. Bom, então uma cor cinza, ele tem 1,75 milímetros de seção transversal, o diâmetro dele. Bom, vem uma embalagem de 1 kg. Então aqui, ó, 15% de fibra de vidro. Então bem interessante, né? Um PET reforçado aqui com 15% de fibra de vidro. Então é Glass Fiber, né? O GF. Então a gente está usando a temperatura do bico nessa faixa aqui. Eu estou usando com 280, tá bom? Porque é uma faixa que a impressora consegue trabalhar bem. Eu não posso trabalhar com mais do que isso, utilizando o Repetier também, tá bom? Então eu já estou no limite inferior de trabalho. A velocidade de impressão eu estou utilizando a média aqui, então estou trabalhando com 60 milímetros por segundo. A temperatura da mesa eu estou utilizando nessa faixa de 60 a 80, tá bom? Então eu preferi utilizar 80 graus, porque foi um teste que eu fiz, então ficou melhor com 80 graus. E não estou utilizando nem filme P, tá bom? E nem coaching, porque não é necessário. Eu já fiz esses testes com a mesa de vidro e ela atende perfeitamente, então não precisa. Mas é claro, você pode utilizar. Eu tenho, né, PVP Glue aqui, né, essa cola, mas não foi necessário. E aqui eu estou utilizando o ventilador, né, sem o ventilador. Então o ventilador está desligado. Voltando para o Prusa Slicer, eu vou mostrar aqui algumas configurações que eu utilizei. Então, acho que essa daqui é a mais importante para mostrar para vocês. Olha. Então aqui a altura da camada 0,1, tá bom? E a da primeira camada 0,1. Mas o nosso foco do trabalho é a altura da camada e o preenchimento. Ó. Então eu estou fazendo essa primeira aqui ó, com a altura de camada de 0,1 e o preenchimento de 10%. Depois eu vou fazer o que? Eu vou continuar com 0,1, só que com um preenchimento de 50%. Depois vou fazer um outro corpo de prova com 0,1 e um preenchimento de 100%. Aí, posteriormente, eu vou partir para o preenchimento de 0,2. Então, 0,2 e um preenchimento de 10. 0,3, um preenchimento de 50. 0,4, um preenchimento de... Ou, desculpa, 0,2, um preenchimento de 50. 0,2, um preenchimento de 100. E depois vai para 0,3. Além disso, eu também estou utilizando configurações. Aqui dentro do preenchimento, ó, você está vendo que eu estou utilizando retilíneo alinhado. Então, eu vou fazer retilíneo alinhado e também vou fazer hexagonal. Ou seja, no total serão em torno de 27 combinações, pelo menos, que a gente vai obter aqui. Bom, então são 27 combinações que a gente vai obter. E é bem interessante isso, né? Esse aspecto, porque a gente vai ter que ensaiar todos esses vamos fazer um ensaio de tração, todos esses corpos de prova. E uma vez todos eles ensaiados, a gente vai fazer o comparativo para verificar, né, com uma relativa precisão, é muito bom a gente ter 27 corpos, para verificar qual é o mais adequado para a nossa utilização. Então aqui, como vocês podem perceber, a impressão está ficando muito bonita. Até agora sem falhas. E é isso, pessoal. Agora eu vou preparar mais um corpo. Ó. Agora eu vou fazer com hexágono, por exemplo. Ó. Aqui em hexágono.
Aí eu volto aqui para a bandeja e mando fatiar. Então aqui eu consigo ver o tempo, tudo isso eu anoto numa tabela, o tempo de duração. Bom, e aí eu vou exportar esse código aqui, ó. Tá vendo? Então tá aqui, ó, tem o tempo, e aqui ele mostra para mim, ó. Então eu estou utilizando aqui, ó, tomada de 01, tudo bem? Eu vou colocar no final alguma outra configuração aqui, ó, que é 01, que é a camada, 10%, e aqui eu vou colocar um H, que é de hexágono, tá bom? Então tá aqui, ó. E eu vou exportar o código G. Bom, só para mostrar o outro, ó, como que eu fiz. Eu deixei aqui, ó. Aí também tem aqui a questão do preenchimento de topo, preenchimento de base. Aí aqui eu estou mantendo um retilíneo, tá? Meu foco aqui é no preenchimento, tá bom? Sempre no preenchimento. Então agora, deixa eu mostrar para vocês, ó, feitas as configurações, né? Então tá aqui hexágono, tá aqui interessante. Aí aqui a gente consegue verificar como vai ser o preenchimento. Então eu vou comparar esse tipo de preenchimento, por exemplo, aqui, ó, que é 10% de preenchimento somente, bom? Aí depois eu vou fazer outros tipos de, por exemplo, eu venho aqui, ó, 50%. Então vamos lá, aí a gente fatia. Aí eu vou comparar, tá vendo? Agora está com 50% de preenchimento. Então é essa a ideia, é comparar os preenchimentos, comparar o padrão de preenchimento e comparar a altura da camada. Então, fazendo um comparativo com todos esses elementos, o objetivo é identificar se eu quero uma maior resistência ao escoamento no sentido longitudinal. Então, quando eu tenho o meu corpo de prova aqui, ó, se eu quiser maior resistência nesse sentido aqui, ele está feinho porque eu não tirei. Depois eu tiro aqui, ó, vai ficar bonitinho. Se eu quiser uma maior resistência nesse sentido, qual que é a melhor configuração? É isso que a gente está testando aqui, tá bom? Pronto, limpei as bordas do corpo, agora ficou bem mais bonito, né? Então tá aqui, ó. Esse é o corpo de prova que vai ser ensaiado. Esse material PETG, tá bom? Com 15% de fibra de vidro. Então, como eu estava explicando para vocês, a gente vai fazer 27, pelo menos 27 corpos de prova, bom? E vamos comparar cada uma dessas impressões e entender qual a melhor configuração para isso que a gente está fazendo. Para fazer esses comparativos, o que eu utilizei? Eu utilizei o DOE, que é o Design of Experiments, para definir a quantidade de experimentos para essa amostragem, deu um total de 27. Então, se vocês quiserem que eu grave um vídeo explicando o que é DOE, que é o Design of Experiments, eu gravo também, mostro para vocês. E para definir as melhores estratégias dos materiais que eu utilizar aqui, eu utilizei o Super Decisions, que é um software AHP, né, que é AHP, que é para análise estruturada, né, de decisões. E com ele eu consegui definir, é melhor eu fazer com 10%, 50%, 100%, que material que eu vou ensaiar, qual que é a relação custo-benefício. Também, se vocês tiverem interesse que eu mostre para vocês como utiliza esse software, que é um software para tomada de decisão. Bom, ele diz para você qual que é a melhor decisão a ser tomada com base nos parâmetros que você fornece. Eu gravo também. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar. Aqui estão todas as configurações. É importante que vocês, apesar de eu falar de modo bem sintético, bem rápido e trazer muita informação num vídeo curto, eu acredito que eu trouxe a síntese da informação. A síntese da informação é fazer a seleção do melhor material para a melhor aplicação. Além disso, uma outra coisa que faltou aqui que eu não expliquei para vocês. A nossa intenção também é utilizar o ANSYS, bom, para fazer a simulação e verificar se aquilo que a gente está ensaiando aqui, bom, que a gente faz um ensaio destrutivo, se nós utilizarmos o ANSYS, qual traria a melhor relação custo-benefício? Porque se o ANSYS, se a gente conseguir acertar os parâmetros corretos no ANSYS, e ele for compatível com os nossos ensaios, então a gente já vai ter uma metodologia para fazer ensaio de corpo de provas utilizando o ANSYS. E para isso a gente vai conseguir identificar
qual que é a melhor configuração de impressão, de preenchimento, de camadas e o material mais adequado, sem precisar fazer prototipagem e sem precisar fazer ensaio de tração. Então, olha a magnitude dessa possibilidade, tá bom, pessoal? Então, se vocês depois também quiserem ver como que rola essa simulação no ANSYS, pergunta aí, questiona, deixe no comentário, coloque as dúvidas para que isso gere novos vídeos, tá bom? Então, esse vídeo foi mais um vídeo provocativo aí para ver se vocês querem novos conteúdos sobre impressão 3D, sobre ensaio, sobre design of experience, sobre análise hierárquica de processos e procedimentos, tá bom? Então, valeu, até a próxima, fui.